Na minha caminhada, assim que eu me converti, né, Marinha? Assim que eu me converti, Deus fala comigo nessa palavra, Deuteronômio. E mais forte ainda, pastora, porque hoje, no janeiro profético, hoje seria o quê? O mês de julho. É o meu aniversário. Em julho. E aí a gente vê, eu vejo já o mover de Deus, né, em nosso meio. Eu vejo o mover de Deus em nosso meio através nos detalhes, em cada detalhe. Quando a gente para ouvir, né, com atenção a oração, os louvores, as mensagens que já foram pregadas aqui, a gente vê que tudo tem a mesma ligação. Tudo tem o mesmo propósito. Se o culto acabasse agora, eu mesmo já estava cheio, né? Deus já falou comigo tremendamente, desde o início, desde quando eu cheguei aqui, que o presbítero estava orando, que Deus já veio falando de sua glória. E aí eu estava já com saudade dos irmãos, e vinha hoje, vinha amanhã, era isso, era aquilo, mas estou aqui, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso nós estamos aqui, né? Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Amém. A gente vai falar sobre as bênçãos, né, de Deus para o povo de Israel. Deuteronômio, ele é um livro que o significado dele é repetição das leis. Tudo que Moisés falou em Êxodo, ele repete aqui. Que foi quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Então a gente vê que Deus, ele sempre vai nos lembrar algo. Ele sempre vai falar com a gente naquilo que ele já falou lá atrás. Não é isso? As bênçãos, a gente vê que ele tem 14 versículos. São muitas, né? São muitas bênçãos. Então vamos ler. Eu sei que as horas se avançam, mas vamos ler um pouquinho, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crianças dos seus animais e nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e depósito
do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhum tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar cultos. Amém? Amém. Glória. Aleluia. Então a gente vê, né? Pode sentar, igreja, fica à vontade. A gente vê que são muitas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes a gente olha, né, pastor, e diz: e cadê as bênçãos, né? Mas ele é bem claro: se obedecer. O que é obediência? É você fazer aquilo que você muitas vezes nem gosta, mas você tem que fazer. Muitas vezes você recebe algo e você diz: não, para mim é difícil, para mim é complicado, mas se foi Deus que mandou, eu tenho que fazer. Então, esse é um dos pontos da obediência, que é algo que tem que ser quebrado dentro do ser humano. O ser humano muitas vezes ele tem essa dificuldade de obedecer, porque Deus diz que a gente vai estar por cima, não por baixo. A gente vai estar como cabeça, não como cauda, mas se obedecer. E às vezes a gente quer estar por cima, a gente quer estar como cabeça, mas não quer obedecer. A gente lê esses 14 capítulos e a gente olha e diz: meu Deus, vou vencer. Daqui para frente, né? Daqui para frente ninguém me segura, porque Deus está comigo. Aí você vai, Deus diz: então siga. Aí eu chego aqui, por aqui é mais fácil. E a obediência onde ficou? Como eu disse a vocês, no início da minha caminhada, Deus falou comigo. Eu orando, né? Cheio da presença, né? Novo convertido, primeiro amor, estava ali com sede. É lindo demais, Jeová. Todo dia Bíblia, todo dia orando. Não ia dormir, eu ficava ali lendo a Bíblia. E teve uma dessas noites que aí eu tive uma revelação de Deus, né? Estava ali dormindo, de repente acordei assim, e na minha frente estava uma mão, bem grande mesmo, com uma aliança que brilhava de uma forma, e apontava em Deuteronômio. E eu olhei assim, eu disse, despertei assim, disse: meu Deus, nem li. Nem li. E quando foi depois eu cheguei à igreja, o pastor da igreja estava aniversariando. Aí eu disse: é a mensagem que eu vou dar para ele. Não tinha presente. Eu disse: eu vou passar para ele. Foi o que Deus mandou. E eu cheguei, passei para ele. Ele: amém, meu irmão. E aí, continuei. Nessas noites, cada coisa eu via, coisas boas e coisas ruins, né? Deus foi me mostrando muita coisa mesmo. E aí, num certo momento, Deus já tinha colocado a gente ali naquele local, era lá no Marcos Freire. Deus já tinha preparado tudo. E aí, de repente, passou um vento e aí a fé do homem foi lá embaixo. O homem que estava cheio de fé, de repente olhou e disse: Lu, vamos embora. Vamos sair daqui, que não vai dar certo.
E aí eu cheguei, não sei se todos conhecem Aracaju, mas eu saí do Marcos Freire, nessa época, tem o quê? Tem uns 16 para 17 anos atrás. Adson era novinho. Adson e Mateus, estavam os dois novinhos começando a andar. E aí eu cheguei, saí do Marcos Freire, fui no bairro Industrial. Bairro Industrial, o irmão conhece ali, né, irmão Sandra? Bairro e o presbítero. Bairro Industrial, centro, Atalaia, voltei pela rodoviária nova, atrás de emprego e nada. E eu olhei assim e disse, meu Deus. E Deus trouxe ao meu coração. Às vezes você está andando tanto, mas a sua bênção está do seu lado. E aí eu volto para casa, cabisbaixo, né? Sem direção, como diz o louvor, né? E triste. Quando eu vou chegando, próximo de casa, o pastor passou por mim, tudo bem. Aí ele chegou, amém, glória a Deus. Quando estou em casa, aí uma vizinha, que sempre ia lá, a gente conversava muito, e ela vai e me manda ir falar com o vizinho da mãe dela. E aí quando eu chego lá, era o emprego. A bênção estava onde? Do lado. E aí eu fui para esse emprego, só que no momento era para a gente permanecer, né? Era para a gente continuar ali, passando pela prova e dando glória a Deus. E aí o que foi que eu disse? Lu, vamos embora, vamos sair daqui e lá vai Santos Dumont. Estávamos lá e de repente o que acontece? Depois a mulher que deu a casa pra gente chegou lá e disse, mulher, volta lá para sua casa, conversou com o Lúcio, volta para lá para sua casinha, tal, não sei o que. Depois vocês vão vendo aí. A igreja era bem de frente, eu me envolvendo na obra, tudo. E aí de repente a gente saiu da onde? Do propósito. A gente fez o quê? Desobedeceu. E nessa falta de desobediência, logo depois, acho que uns 2 anos depois, a gente descobriu que a casa já era nossa. A mulher tinha dado pra gente e a gente chegou e não quis ficar na casa. Meu Deus! É forte. E aí, passa o tempo. Aí a Agnaldo vai pra onde? Pro mundo. E aí Deus, né? Porque quando a gente vai para aqui, para as maldições, quem já leu as maldições? Amém. Já leram? Quem não leu, leia. Não vai dar tempo a gente ler tudo, mas você tem a oportunidade de chegar em casa e ler. Você vai ver que as maldições começam do 15 até o 68. Ou seja, bênçãos são 14, maldições 54. Não é isso, pastor? Viu só a diferença? E aí quando a gente vem para essas maldições, a gente vê que não é o inimigo. Não é o inimigo, é Deus. Às vezes a gente quer botar muita a culpa no inimigo, é porque o diabo. E não. É só a falta de obediência. É só uma simples coisa. Não quero obedecer. Só isso. Não quero fazer. E aí a gente termina caindo nas maldições e do próprio Deus. É como a gente como pais, mães, né? Os nossos filhos, se eles não obedecem, a gente faz o quê? Castigo, né? Uma palmadinha, né? Aí vai, né? Deixa Deus usar, né, pastor? Deixa Deus usar. E aí, mas a gente, por que a gente faz isso? Para o próprio bem. Não é que a gente queira, né? Que os nossos filhos sejam humilhados, sejam derrotados. Vocês, jovens, né? Pai e mãe, quando fala,
É com razão. Mesmo que a gente não queira ouvir, né? A gente olha para a situação e diz, mas não é o que eu quero. Eu vou fazer o que eles querem. É porque quer o bem de vocês. É verdade. Os pastores, para vocês que pouco tempo que se batizaram, né? Quando o pastor puxa a orelha, quando o pastor pega no pé, às vezes que a gente diz o líder, né? Dos jovens, às vezes pega no pé e o jovem, ai, precisa disso tudo, mas precisa, é necessário. E por quê? Porque quer o bem. Porque não quer ver lá fora, no mundo. Quer ver na presença. E aí, muitas vezes a gente não quer entender. A gente quer achar que a gente tem razão de tudo. A gente sempre acha que não, é do meu jeito, é como eu quero. E nem tudo que eu quero é o que Deus quer para mim. Nem tudo que Deus manda eu fazer, pede, é o que eu quero. Se ele, quando ele falou com Jonas, né? Quando ele fala com Jonas, Jonas queria estar naquele local? Queria ir lá profetizar na cidade? Não. E Jonas, aconteceu o quê? Sofreu. A gente vê que por falta de obediência também, o próprio Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, por falta de obediência, sofreu. Não só ele, como a família. Jacó, um homem que era firme ali nas coisas de Deus, né? Era um homem que se dedicava a Deus, mas ele e a família sofreu por falta de obediência. Moisés, que foi quem fez o livro de Deuteronômio, quem fez Êxodo, que ele pegou, Deus falou com ele, quando ele matou o homem lá do Egito e saiu com medo. E aí Deus fala com ele, mas primeiro Deus prepara ele aonde? Na família, né? Preparou a família para ele, para que ele ganhasse forças, porque para a gente trazer mensagens para Deus, para a gente estar na presença de Deus, pregando aqui, Deus vai preparar a gente numa área. É naquele momento que você está ali, sim, eu vou, não vou, Senhor, mas isso não é o que eu quero, mas Deus está lhe preparando, está lhe usando, para depois você estar aqui. Como já foi falado aqui, o presbítero orando, que era o quê? Ele via pregadores, ele via pessoas aqui, Deus estava preparando pessoas para estar aqui. Aleluia. Pregadores, missionárias. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso tem aqui dentro. Aleluia. Só precisa obedecer. Aleluia. E aí quando ele pega Moisés, prepara no deserto, né? Dá a família a ele, aí manda ele tomar conta do povo. Por que família? Porque família quebra a cabeça, né, pastor? Quem tem filhos? Né? Uma dessas vezes aqui eu tenho. Né? Abençoado será a madre, né? Né? Então essa é uma das vezes que eu recebi com gosto. E aí ele prepara Moisés na família, deixa Moisés pronto para ir conduzir o povo. Mas Moisés, que quando eu parei para ler Deuteronômio, eu tive medo. Deus falou comigo, eu não li, passei para outro, né? Passei a bênção para frente, e depois, quando eu me parei de ser vou ler, eu fiquei com medo, por causa do final.
o final do Deuteronômio, você vê que Moisés está falando para o povo, mas ele disse que não entra na terra prometida, porque Deus já tinha falado com ele. E ele não entra. Então, quando Deus lhe chama, quando Deus lhe usa, quando Ele lhe conduz, tudo tem um preço. Meu pai. Tudo tem um Aleluia, preço. Deus, meu Deus. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a ser rejeitado por Deus. Eita, Jeová. Aleluia, Jesus, é verdade. Para que essas promessas que tem para as nossas vidas, Ele não chegar e dizer: você chegou até aqui, mas daqui para frente vai ser outro. E tudo aquilo que ele já sonhava, já imaginava que ele ia conquistar, que ele ia fazer naquela terra, ele só viu. Forte, Jesus. Aleluia, Deus. Então é isso que nós temos que ter cuidado. São esses detalhes que a gente, como povo de Deus, a gente tem que chegar e parar e dizer: meu Deus, eu ainda preciso fazer muito, porque o que eu estou fazendo não é nada. Porque às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não quer perdoar. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não quer amar. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não quer deixar os maus costumes. A gente quer fazer a vontade de Deus e a gente não quer cumprir só 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o ponto-chave do cristão. Sem isso aqui, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, sem isso você não faz nada. Você vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, mas não vai receber nada. Você só vai ver. E uma das coisas mais difíceis é a gente amar. Porque você tem que amar quem lhe maltrata. Você tem que amar. Porque tem detalhe: Deus gosta de quem você não gosta. Se você não gosta, mas Deus gosta. E aí você, como servo dele, e quando você vai para os 10 mandamentos, que você se depara com esses 2, você diz: se Deus gosta, e Ele é um mandamento, Ele não está pedindo, Ele está mandando, né? Ele tem que cumprir. E muitas vezes o nosso amar, que a gente declara: não, eu amo, eu gosto, né? A gente só dá a boca para fora. Eu vi um vídeo que postaram, pastora Vanja postou, né, um dia desse no grupo. Eu não estou muito nas redes sociais porque eu decidi dar um tempinho, eu fico observando, né? De vez em quando eu falo alguma coisa, mas foi um propósito meu com Deus, né? E aí eu fiquei observando, e muito interessante algo que a pastora Vanja botou sobre o rapaz, que ele fala sobre nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que a gente vai fazer. Nossas obras não, desculpa, igreja. Pelo que a gente foi chamado. Não pelo que eu estou fazendo. Eu vou fazer, mas se eu não tiver a certeza do que foi que Deus me chamou, para que foi que Deus me chamou, eu só vou perder tempo. E chegar lá naquele grande dia, ainda ser eliminado. Por quê? Porque não quis obedecer. Que a gente aprenda aqui dentro para levar para fora. Não é a gente aprender aqui dentro
e trazer aqui para dentro. Não. Hoje em dia, eu vejo uma dificuldade tão grande nessa minha caminhada, né? De cristão. Eu vejo uma dificuldade muito grande das igrejas. Porque tem igrejas por aí, aqui não, graças a Deus. Eu louvo a Deus e oro a Deus que permaneça e continue assim, nesse propósito. Vocês evangelizam, vocês buscam, vocês aconselham, os pastores fazem o que é possível. Enquanto eles puderem, eles estão ali. Enquanto você permite, eles estão ali. Mas aí, infelizmente, a maioria das igrejas por aí está fazendo culto para a igreja. Não está fazendo culto para fora. Culto para a igreja. Você vai para o culto, é só aquele louvor, aquela adoração ali dentro. Saiu dali, acabou tudo. Você não vê mais pessoas evangelizando. Você não vê mais pessoas levando uma palavra de conforto. Às vezes a gente está no trabalho, está em algum lugar, está no hospital, como a pastora falou essa semana, né? E acontece uma situação e a gente se prende. Fica com medo, com vergonha, né? Tem pessoas que têm vergonha. Ah, não, pode ser que não me aceite. E não, a gente foi chamado para isso, para levar a palavra de Deus. Nós somos um canal de bênção. Aleluia a Deus. Nesse meio tempo, né, dessa caminhada, eu disse, Deus, esse ano Deus quer me mostrar algo tremendo. Porque Deus me fez passar por tudo que estava lá atrás. Pastor, eu voltei a trabalhar com um rapaz que eu trabalhei há 17 anos atrás, né? Amigos que eu tinha entraram em contato comigo. A mensagem, né? 17 anos atrás. Voltei para um lugar que eu disse que não ia voltar mais. Eu disse, Lu, Deus quer falar algo. Deus tem algum propósito. E aí Deus ele vai trazer. Que aí é o que ele faz aqui em Deuteronômio. Tudo que ele falou lá atrás, ele lembra, porque ele tem propósito. E como aconteceu aqui em Deuteronômio, que se você prestar atenção no que Deus falou aqui para o povo, e você trazer para a sua vida, poxa, Deus está me lembrando de algo que Ele já falou comigo lá atrás. Então é o que? A bênção está próxima. A bênção está, porque aqui o povo estava prestes a entrar na terra prometida. O povo já estava ali se preparando para entrar. E ele vai, chama, reúne o povo e começa a lembrar. Você lembra que você vai entrar, mas você tem que ser assim, 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 assim. Você lembra que você vai entrar, vai ser assim, assim. E aí ele diz, não vou entrar, porque vocês, ele vai no início, vocês vão ver, se não me engano, no capítulo 6. Se você ler, você vai ver que ele vai, ele ainda questiona o povo, porque ele não está entrando por causa do povo. Né? Então, igreja, aqui eu louvo a Deus porque eu não vejo, né, o que eu vejo por aí. O que eu vejo em igrejas por aí. Pessoas fazendo culto para eles. Só entre eles. E a gente tem que entender que a bênção ela tem que ser compartilhada. Glória a Deus. Quando Deus me abençoa, a gente tem que abençoar alguém. Até mesmo, porque quando ele chama Abraão, deixa eu lutar. Abraão, o que é que ele diz a Abraão? Eu abençoarei quem lhe abençoar, e amaldiçoarei quem lhe amaldiçoar.
Deus fala isso. Verdade. Aí é que dá mais o desejo de você amar quem você não ama. Sabe por quê? Porque ele também é filho de Deus. Aleluia, Jesus. Ele está do seu lado aqui, mas são filhos de Deus. Ou seja, por mais que a pastora, um exemplo, viu? A pastora não goste dela, e se a pastora chega e diz, rapaz, eu não gosto de... Não é? Ah, missionária Érica. Isso. Amém. Né? Por mais que a pastora diga, eu não gosto da missionária Edna, e eu desejo para ela tentar amaldiçoar, né? Um exemplo, igreja. E aí, automaticamente, ela é serva de quem? De Deus. Deus vai fazer o quê? Porque ela amaldiçoou ela, amaldiçoou o outro também. E aí, se ela faz ao contrário, ela diz, eu vou abençoar ela, automaticamente Deus vai fazer o quê? Abençoar também. Glória a Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado, a gente tem que olhar muito no que a gente fala, no que a gente pensa, nas nossas atitudes e com quem a gente está fazendo. Que por mais que não queira nada com Cristo, por mais que você ache que é Ele Deus, é você e Deus. Você, o seu papel é amar. O meu papel é amar. Glória a Deus. Depois que eu aceito a Cristo, eu sempre falo isso. Glória a Jesus. Depois que eu aceito a Cristo, quando eu levanto minha mão, eu não tenho mais que me preocupar de ser amado. Jesus. Glória. Eu tenho que me preocupar em amar. Aleluia, Jesus. E quando eu digo que eu acho bonito aqui o evangelismo, é por quê? Porque às vezes a gente está evangelizando um drogado, um bêbado, um prostituto, né? E a gente não sabe a vida dele. Se você parar para sentar com ele, você vai ver que às vezes ele era, ou é, um servo de Deus. Ele está ali, mas ele entende a palavra, ele louva. Quando você sai para o campo, para evangelizar, você vê muito isso. Pessoas que você olha assim, acha que o cara nunca viu falar de Cristo. E de repente ele vem com a palavra e começa, às vezes até, profetizar e ministrar para você. Aleluia. E aí a gente vê o quanto é importante a gente amar. O quanto é importante a gente olhar para aquele que mesmo que olhe para mim torto, que torça a cara, né? Que não goste de mim, mas eu tenho que gostar dele. A obrigação é minha. Sou eu. É eu e Deus. Aleluia. Não é eu e o pastor, não é eu e A e B que chega e diz, que às vezes o ser humano ele tem muito isso. Porque fulano falou, ciclano falou, então ali não vale nada. E aí entra mais o papel da Bíblia, viu? Falso testemunho. Porque quando eu falo algo, quando eu faço alguém vem me falar algo que eu não sei, que eu não conheço, e eu compartilho aquilo, e eu vou falar contra aquela pessoa, eu estou sendo falso testemunho. E Deus condena.